E Jesus, próprio Jesus está dizendo aqui, ó: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha que fantástico. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Quem está permanecendo na palavra de Deus? Quem está terminando esse ano mais firme que como você começou? Cadê você? Olha para quem está do seu lado e fala: até essa virada, quero ver você mais cheio do Espírito Santo. Quero ver você cheio de vida e de fé. Quem está terminando esse ano melhor do que como começou? Cadê você que está aí? Quem está terminando com mais saúde? Mais saúde, oh glória! Quem está terminando com mais ânimo e energia emocional? Vira para o seu irmão, fala com ele: zera a sua vida. Fala: nesses últimos dias, zera a sua. O que é zerar a sua vida? Mata todas as pendências. Mata. Eu estou chateado com fulano, estou magoado com esse cara. Mata. Quem não quer levar pendência de um ano para o outro? Tem pessoas que vivem acumulando, não é pendência de um ano para o outro, é pendência da vida inteira. Tem pessoas que estão paradas 10, 15, 20 anos atrás. Eu tive uma decepção lá atrás, eu tive uma perda, eu tive uma desilusão. Quem passou por muita coisa esse ano que você não queria, não planejou, não gostaria de ter passado? Quem passou por alguma coisa que você não gostaria? Tem muitas coisas, na verdade, nós não controlamos absolutamente. A única coisa que nós controlamos somos nós mesmos. Nossas atitudes, nossas reações, nossos posicionamentos, nossas escolhas. Isso Deus nos deu a missão de controlar. Mas o restante, que os outros, que as outras, que o outro, que a outra, que vai acontecer, o clima, a economia, isso nós não controlamos. Então nós temos que focar em nossas reações. Não aconteceu o que você queria, não foi da forma que você imaginava, não foi do jeito que você planejava, mas isso não quer dizer que você vai ficar no chão. Segura na mão quem está do seu lado e fala: você não vai ficar no chão. Fala: você vai virar mais forte, com mais ânimo, com mais energia, com mais vida. Amém ou não? Olha o japonês. O japonês está acostumado com tufão, com terremoto, com tsunami. O japonês já está acostumado, já vai destruir tudo. Não tem problema não, a gente levanta tudo não é que não tem problema, mas nós estamos já prontos para levantar de novo. E destruiu tudo, já estamos prontos para levantar de novo. E acabou com tudo, já estamos preparados. Quem está preparado para levantar de novo? E de novo. Isso mostra que você tem convicção. E aqui Jesus diz: permanecei nas minhas palavras, e vocês vão mostrar que vocês são meus discípulos. Aí ele diz aquele versículo famoso que você conhece de cor e salteado: e conhecereis, e a verdade. Jesus liga dois conceitos sobrenaturais. Quais são esses dois conceitos? Fala comigo: verdade e liberdade. Jesus está dizendo: quando nós conhecermos a verdade, quem que é a verdade, gente? Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele está dizendo: quando nós conhecermos a verdade, nós seremos livres. Nós seremos completamente livres. Porque a verdade tira o engano, tira a mentira, tira as impressões. E nós temos um vício de vivermos de impressões. Você já deve ter visto isso demais. Quem é casado? Cadê você que é casado? Eu tenho a impressão que você... Quem já passou por isso já? Eu estou com a impressão que você não gosta de mim. Eu tenho a impressão que você não vai com a minha cara. Eu lembro a primeira vez que eu vim na igreja, falava mal de crente até não poder mais, excomungava pastor. E aí eu vim na igreja, vim no Arena Jovem, aquele culto de sábado que tem aqui, aquela galera animada. Nossa, aquele louvorzão. Eu falei: que é isso, coisa maravilhosa. Aí entrou o pastor pregando dízimo e oferta. Eu falei: esse pastor tem uma cara de ladrão, hein? Pensei comigo, falei: esse pastor tem uma cara de ser ladrão. Quem já pensou já que o pastor é tudo ladrão? Não é possível que é só eu que era pecador desse jeito, gente. Vocês são tudo santos demais, né? Meu Deus do céu, eu não pensava, eu tinha certeza. Eu não achava, eu tinha convicção. Esse pastor aí tem cara de ladrão, vem falar de dinheiro aqui, né? Já sabia que ele ia falar de dinheiro, já sabia que ele ia falar, porque eu tinha uma impressão.
Eu tinha a impressão que pastor era tudo. É igual você falar, político é tudo corrupto, o fulano, político é quase tudo, né? Pode ser que não, mas é quase. O padeiro é tudo mentiroso, o taxista é tudo enganador, isso aqui é tudo isso. Que coisa, fala comigo, impressões que se tornaram convicções. Aí Deus falou assim: vou te colocar lá para você ver como é que é, bonitão. Vou te colocar lá. Você acha que é fácil, né? Você acha que é tranquilo? Você está aí tocando negócio, trabalhando, ganhando dinheiro. Você está achando que é fácil? Você excomunga. Quem já reparou que a profissão do outro, a vida do outro é sempre mais fácil que a sua? Já reparou já? Não, olha o negócio daquele outro lá, tem que mexer com aquilo. Aquilo é que dá dinheiro. Isso aqui que eu estou fazendo não adianta. Isso aqui, não, olha, aquele outro lá casou certo, deu sorte. O cara aprendeu a perdoar, aprendeu a pedir perdão, aprendeu a renunciar, e os outros falam que ele deu sorte. Ele deu, olha a vida daquele lá é muito mais fácil. Isso é o que você acha. A vida do outro é sempre mais fácil, a família do outro é sempre melhor, tudo que é do outro é um engano. Isso é engano. E Jesus está dizendo: quando você conhece a verdade, você é livre desse engano. Porque mentes livres, elas saem do território das impressões, elas saem do território do que eu acho, do que eu penso, do que eu sinto, e ela vê a vida na verdade. Ela vê as coisas de verdade. E aí aqueles que estavam acreditando em Jesus responderam para ele, somos descendências de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Quantos homens e mulheres foram libertos pelo filho aqui, graças a Deus? Levanta as duas mãos aí e dá o maior glória a Deus que você puder. Fala: eu sou livre. Você não dá uns gritos assim de vez em quando, não? Eu sou livre. Vira para o seu irmão e fala: isso é libertador. Ninguém tem um hábito de vez em quando dar uns gritos, não, gente? Bom demais. Você vai ver como é que você vai se sentir muito melhor se dar uns gritos de glória a Deus. Jesus está dizendo: se você conhecer o Filho, você verdadeiramente será. E eles estão falando: não, nós não somos livres, nós somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos. Jesus está dizendo: ei, aquele que está no pecado, permanece no pecado, esse é escravo do pecado. Ele não é filho, ele ainda não foi liberto. Porque Jesus está falando da mente livre, da mente que se liberta. Ele não está falando de prisão física. Muitas pessoas, e nós vemos isso na Bíblia, muitos homens, o apóstolo Paulo fala isso. Olha só para você ver esse texto, está lá em 2 Timóteo, cadê? Que ele fala exatamente isso, que ele fala: eu estou preso, mas Jesus não está preso. 2 Timóteo 2,9. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 2,9. Que texto maravilhoso. Abre comigo aí rapidinho sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Paulo fala assim, ó. Ele diz assim para Timóteo, ele está falando do evangelho e tal, né? Sofre comigo como bom soldado. Aí no versículo 8 ele fala: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Paulo está dizendo: eu estou preso fisicamente, mas minha mente está livre. Eu estou preso fisicamente, mas meu espírito está livre. Eu estou aqui, ó, cercado de cadeias e prisões do lado de fora, mas do lado de dentro, minha mente, meu coração, meu espírito estão livres. Quantos têm a mente e o coração livres aí, em nome de Jesus? Agora, o pior é quando você está livre aqui do lado de fora, mas você está preso aqui do lado de... Você está aprisionado do lado de dentro.
E essa é a pergunta do céu hoje para nós. Será que você não está prisioneiro do lado de dentro? Você não está prisioneiro da necessidade de aprovação dos outros? Todas as pessoas que têm uma mente livre, primeiro, elas não vivem refém da aprovação de ninguém. Você conhece alguém que foi mais rejeitado do que Davi? 1 Samuel capítulo 17, versículo 28, mostra quando ele se dispõe a enfrentar Golias. Quando ele se dispõe, primeiro ali que você vê, é o irmão dele, os irmãos dele rejeitando ele. Davi era rejeitado pelos irmãos. Quando Samuel chegou para ungir o rei na casa lá de Jessé, o pai trouxe todo mundo, só não trouxe quem? Davi. Era rejeitado pelos pais, foi rejeitado pelos irmãos, menosprezado pelo pai. Quando Davi se apresenta para Saul, que era o líder, e falou: eu vou resolver seu problema, rei. Eu vou resolver seu problema, deixa comigo. O rei, o líder, fala para ele: você, filho, coitado, você não é ninguém, coitado, você não dá conta de nada, não dá conta nem de segurar uma espada, não, vai para a sua casa. Ele foi rejeitado pelo líder. Quando ele vai enfrentar Golias, lá em 1 Samuel 17, 41, 42, 43, quando ele vai enfrentar Golias, a Bíblia fala que Golias olha para ele e fala: ah, não é possível que eu vou enfrentar um pobre coitado desse. Davi foi rejeitado e menosprezado por todo mundo, absolutamente todo mundo excluiu, rejeitou, menosprezou, o diminuiu, mas ele nunca se sentiu diminuído. Ele nunca viveu refém da aprovação de ninguém, porque a mente dele era livre. A mente dele era livre. Ele nunca ficou magoado porque meu irmão falou assim comigo: eu não vou enfrentar mais Golias não, agora eu estou chateado. Ele falou: não estou nem aí porque meu irmão falou não, eu sei quem não, meu líder me diminuiu, meu líder não quer, está achando que eu não dou conta. Fez aquele bicão. Quem já viu gente grande fazer bicão já? Falou, fez isso, fez aquilo. Ele falou: não, líder, fica tranquilo, eu já venci o urso, já venci o leão. Você não sabe quem eu sou, mas eu sei, e o meu Deus também sabe quem eu sou. Eu tenho certeza. Não teve ninguém mais rejeitado, menosprezado, excluído, perseguido do que Davi. Mas em nenhum momento isso definiu a história dele. Nós vemos tanta gente mimizenta hoje em dia, que fala: eu estou assim porque o fulano, eu estou assim porque é meu pai, eu estou assim porque é minha mãe, eu estou assim porque é o ciclano, eu estou assim porque é o prefeito, o governador, o presidente, eu estou assim porque é o outro, eu estou assim porque é a outra. Deixa de ser mimizento, deixa de ser, sai dessa. Sua mente está prisioneira, seu coração, seu espírito está prisioneiro. Isso não é a verdade. Davi tinha tudo contra, mas nada o impediu de fazer e viver a vontade de Deus. Coloca a mão no nome do seu irmão e profetiza, fala: em nome de Jesus, nada vai te impedir de viver o propósito e o chamado de Deus para a tua vida. Fala: sai dessa, seja livre para viver tudo que Deus te chamou para viver. Quem está me entendendo aí, dá um glória a Deus bem alto. Mentes livres não são prisioneiras dessa da aprovação, não são prisioneiras, não ficam reféns de rejeição. Porque não me aceitou, porque não quis, porque não me chamou, porque não falou comigo, porque isso, porque falou assim, porque falou assado. Davi não estava nem aí para isso. Davi estava focado no que Deus o chamou, do que Deus colocou naquela oportunidade que estava na frente dele, porque a mente dele estava livre dessa necessidade de aprovação, estava livre desse sentimento, desse complexo de rejeição, de exclusão. Ele não estava nem aí para isso, porque a mente dele era completamente. Pessoas que têm a mente livre não vivem só desbloqueadas da necessidade da aprovação dos outros, mas elas também não vivem reféns do medo de errar. Abre comigo aí Mateus capítulo 14. Olha Mateus 14, versículo 26. Mateus capítulo 14, joga aí na sua Bíblia, versículo 26 em diante. Jesus está vindo andando sobre as águas.
Você vê a diferença de uma mente livre para uma mente prisioneira? Exatamente aí. Por isso que Jesus diz: se você conhecer o Filho verdadeiramente, você vai ser livre. Jesus não está falando da prisão externa, mas da prisão interna. Sua mente vai ser livre. Livre de quê? E ele demonstra isso claramente aqui. Esse texto, ele demonstra claramente o que é ter uma mente livre e o que é ter uma mente prisioneira. Jesus está vindo andando sobre as águas, os discípulos estão no barquinho, eles olham para Jesus e veem o quê? Um fantasma. Porque nossa mente sempre cria o pior cenário possível. Quem já reparou isso já? Todas as suas impressões sempre são as piores. O telefone tocou: ixi, meu filho está fora de casa, foi atropelado, alguma coisa morreu, mataram ele. Nunca pode ser: nossa, alguém está me ligando para me dar uma benção, alguém está me ligando para me entregar alguma coisa boa. Não é: meu Deus do céu, aconteceu isso, a casa caiu, derrubou, meu Deus, minha mãe, meu pai, acabou, meu Deus, meu filho, a mãe morreu, matou, alguém chutou. Quem já reparou que sempre as impressões são sempre negativas? Quem já reparou isso? Sempre é tragédia, sempre é destruição, nunca é coisa boa. Porque sua mente está prisioneira, sua mente está viciada a sempre pender para o negativo, para o mal, para a destruição, para aquilo que vai acabar com tudo. E aí Jesus vem. Quem que eles veem? Eles veem a glória de... Não, eles veem um fantasma que veio arruinar com a vida deles. Eles veem um fantasma. Eles veem um fantasma, morre de medo. Jesus grita de longe e fala: sou eu. Fala comigo: sou eu. Sou eu. Aí a música para o pessoal do louvor: sou eu, sou eu, sou eu. Ele fala: sou eu. Quando ele fala sou eu, versículo 26, e os discípulos vão ver andando sobre as águas, o cara aterrado de medo, versículo 27. Mas Jesus imediatamente diz: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Versículo 28, estou em Mateus capítulo 14, versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Os outros discípulos ficaram travados no medo. Medo de errar, medo de não conseguir, medo da casa cair, medo de morrer. E a minha pergunta para você é: você é guiado pelo medo ou você é guiado pela fé? Você faz ou deixa de fazer as coisas por quê? Você gostaria disso? Demais, mas por que você não faz? Porque eu tenho medo de não conseguir. Você gostaria daquilo? Muito, gostaria muito. Por que você não faz? Porque eu tenho medo de não dar certo. Você queria aquilo? Queria demais, demais, demais. Por que você não faz? Porque eu tenho medo disso, porque eu tenho medo daquilo. Quantas coisas você está perdendo por causa do medo? Se você está sendo guiado pelo medo, tudo que você faz ou deixa de fazer não é guiado pelo que Deus quer, mas sim pelo que você tem medo. Não é a fé que te guia, não é Deus que te guia, é o medo que te guia. E nós vemos as mentes prisioneiras exatamente aqui. Os outros discípulos todos ficaram travados, morrendo de medo de não conseguir, de medo de errar, de medo de morrer, medo disso, medo daquilo, medo de se frustrar, medo de se decepcionar, medo disso, medo daquilo outro. Travados. Quem já viveu um ano travado já na sua vida? Já travado, morrendo de medo. Medo disso, medo daquilo outro. Morrendo de medo, travados. Uma mente ali no meio era livre. Uma mente ali era livre. E ele falou: se é o Senhor mesmo, então manda-me ter contigo sobre as águas. Ou seja, então eu quero viver isso. Se é o Senhor mesmo, então me leva. Se é o Senhor mesmo, então me leva para esse território sobrenatural. Quem quer pisar no território sobrenatural desses últimos dias desse ano? Somente mentes livres. Livres do quê? Livres do medo de errar, livres do medo de se frustrar, livres do medo de se decepcionar. Eu já me decepcionei tanto, e daí? Vou mais decepcionar mais outro tanto de vezes. Você também já decepcionou um tanto de gente. Quem já reparou isso já? É isso aí, essa é a vida. Você decepciona uns, outros se decepcionam. Você vai aprendendo e aprendendo. Quando você aprende a pedir perdão, depois aprende a perdoar, e você vai se tornando cada dia uma pessoa melhor. Mas tem uns que ficam bloqueados, com a mente prisioneira do medo. Ficaram lá no barco. A mente livre disse: então manda-me ter contigo sobre as águas. E os outros devem ter olhado para ele e falado assim: ele é doido,
ele não sabe nadar, ele é doido, ele não vai conseguir, ele é doido, e se ele afundar, ele é doido, e se não for Jesus, ele é doido, e se não for isso, ele é doido, e se não for aquilo, ele é doido, e se não for aquilo outro. E a mente livre está como? Mas se é Jesus mesmo, é hoje o dia que eu vou viver algo que eu nunca vivi na minha vida. Se é Jesus mesmo, é nesse culto de hoje que eu vou experimentar o que eu nunca experimentei na minha vida, porque ele é guiado pela fé. Mentes livres são guiadas pela fé. Quantos querem finalizar esse ano e começar o outro guiados pela fé? Levanta as tuas mãos aí em cima e fala: eu sou livre, eu sou livre. Dá um aplauso a esse Deus maravilhoso.